Olá malta, nos últimos anos o mercado de jogos indie tem vindo a mudar completamente. Já não estamos a falar apenas de pixel art ou de pequenos conceitos experimentais. Existem projetos indie com visuais absurdos, conceitos extremamente ambiciosos e muitos deles até parecem saídos de showcases da PlayStation ou da Xbox. E honestamente, alguns destes jogos têm mais identidade do que muitos AAA modernos. Hoje vamos olhar para 5 jogos indie que eu considero que podem explodir nos próximos tempos. E digo já que há aqui projetos que vão desde o Souls-like ao combate cinematográfico. E começamos por um dos mais impressionantes visualmente, Spine. Spine parece aquilo que aconteceria se misturasses John Wick, Batman Arkham, Cyberpunk e um anime ultraviolento num único jogo. O foco aqui é totalmente o combate cinematográfico com animações extremamente fluidas, parkour, gun-fu e uma apresentação que parece quase coreografada frame a frame. O jogo passa-se num mundo cyberpunk controlado por inteligência artificial e seguimos Redline, uma rebelde ligada a uma inteligência artificial chamada Spine. Mas o mais impressionante aqui nem é a história, é mesmo a movimentação. As transições entre disparos, combate corpo a corpo e parkour parecem absurdamente suaves. Há momentos em que quase parece um filme interativo. É facilmente um dos jogos indie que mais aguardo e tem lançamento previsto para a PlayStation, Xbox e PC, embora ainda sem data de lançamento definida. Minsk chamou imediatamente a atenção pela vibe extremamente melancólica e pós-apocalíptica. Aqui controlamos um androide criado por um engenheiro que tenta sobreviver num mundo coberto por um nevoeiro tóxico. As cidades estão praticamente mortas, os sobreviventes vivem nas estruturas mais elevadas e o jogo aposta fortemente numa narrativa emocional sobre ligação humana, sobrevivência e isolamento. E sinceramente, parece que há aqui uma mistura muito forte de Nier Automata, Death Stranding e Metro Exodus. Mas o detalhe mais interessante é o design vertical do mundo. Em vez de um pós-apocalipse tradicional cheio de estradas destruídas, aqui temos cidades construídas em várias camadas, com perigos escondidos tanto acima como abaixo do nevoeiro. Visualmente está absolutamente incrível graças ao Unreal Engine 5, mas também existe aquele medo clássico dos jogos indie modernos. Parecer bonito, mas vazio, porque trailers cinematográficos hoje em dia não faltam. A diferença vai estar no gameplay, no ritmo e principalmente na escrita das personagens, mas conceptualmente é facilmente um dos projetos de ficção científica mais interessantes desta nova vaga indie. E agora passamos para um jogo que parece uma mistura de Mandalorian, Max Payne e Dishonored. Chama-se Riftwalker. Aqui és um caçador de recompensas no universo de ficção científica brutal e decadente, onde aceitas contratos em mundos sem lei e quando persegues criminosos perigosos. Mas o verdadeiro diferencial do jogo chama-se Void, uma dimensão paralela que te permite atravessar defesas, flanquear inimigos e atacar a partir de ângulos impossíveis. E honestamente, isto pode transformar completamente o combate. Porque deixa de ser apenas um third-person shooter tradicional, o posicionamento passa a ser essencial. O jogo parece incentivar perseguições agressivas, emboscadas, ataques surpresa e movimentação constante. Existe também uma vibe muito forte do western espacial, aquela sensação de seres um mercenário solitário a sobreviver num universo completamente corrupto. E isso costuma funcionar extremamente bem no gaming. O grande desafio aqui será o gunplay, porque quando um jogo aposta tanto em armas e combate rápido, os jogadores vão automaticamente compará-lo a jogos gigantescos. Mas se acertarem nisso, pode vir a ser um grande sucesso. Agora, aquele que é provavelmente o jogo mais estiloso desta lista, 13Z, The Zodiac Trials. Este mistura roguelike, combate rápido e bosses inspirados no zodíaco chinês, e a ideia é genuinamente inteligente. Cada signo parece representar estilos diferentes de combate, inimigos únicos e bosses completamente distintos. Isso cria variedade imediata e ajuda imenso à rejogabilidade. Visualmente o jogo lembra bastante Hades misturado com um anime moderno e Persona, mas isso nem sequer é um problema, porque hoje em dia a direção artística forte vale mais do que gráficos ultra realistas. O combate parece extremamente rápido, cheio de efeitos, esquivas e ataques especiais, e isso pode funcionar muito bem em streams, clips e shorts, mas tal como acontece com muitos roguelikes modernos, tudo depende da profundidade. Porque fazer um jogo divertido durante 5 horas é fácil. O difícil é criar builds interessantes, progressão sólida e bosses memoráveis ao ponto dos jogadores quererem continuar a jogar durante dezenas de horas.
Mesmo assim, este parece perceber exatamente aquilo que quer ser, e isso já o coloca à frente de muitos projetos indie demasiado ambiciosos. Mas agora chegamos provavelmente ao conceito mais arriscado e também um dos mais fascinantes, Project Rabbit, um Extraction Souls-like inspirado em Alice no País das Maravilhas. O jogo mistura co-op, combate Souls-like, bosses multifase, árvore de habilidades, exploração e mecânicas de extração, tudo dentro de um universo inspirado numa versão completamente corrompida de Alice no País das Maravilhas. Tal como Lies of P pegou na história do Pinóquio, este vai buscar uma versão distorcida de um famoso conto cujo material original já tem loucura, simbolismo estranho, personagens perturbadoras e uma sensação constante de desconforto. Transformar isso num mundo dark fantasy quase psicótico faz todo o sentido. O jogo fala também em dual skills, sistemas cooperativos e exploração cheia de criaturas enlouquecidas, e isso pode criar momentos extremamente intensos. Mas também corre o risco de prometer muita coisa ao mesmo tempo. Extração, Souls-like, bosses complexos, skill trees, weapon mastery, PvE, outros sobreviventes. Isto é um projeto gigantesco para um estúdio indie, e os jogadores deste género são muito exigentes e não perdoam facilmente. Mesmo assim, se conseguirem cumprir metade daquilo que estão a prometer, pode facilmente tornar-se um dos indies mais falados dos próximos anos. Enquanto muitos estúdios gigantes optam por jogar pelo seguro, estes pequenos projetos estão a experimentar ideias mais estranhas, atmosferas diferentes, conceitos muito mais ousados. Clair Obscur Expedition 33 provou isso mesmo, e sabemos bem que é da originalidade e da disposição de correr riscos que o gaming chegou onde chegou. Claro que nem todos vão sobreviver ao hype, mas basta um ou dois acertarem para começarmos a ouvir falar deles por todo o lado. Agora eu gostava de saber a tua opinião, qual destes jogos te chamou mais a atenção? E já agora, tens mais algum que gostavas de me falar? Eu espero que tenhas gostado do vídeo, e se foi o caso, não te esqueças de dar o like, de comentar, partilhar com os teus amigos e subscreve ao canal caso ainda não te encontres subscrito. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Rip out!